Salve, salve, meus amados alunos do curso de Controle de Qualidade em Laboratório de Análises Clínicas da WJ Quality. Iniciando mais uma aula de número 13, e com um tema importantíssimo e pouco visto, pouco implantado nos laboratórios de análises clínicas, que é a análise de impacto retroativa, ou análise retroativa de impacto. E nesse tema você vai entender o que é essa análise, o porquê, a importância dela e como ela vai trazer mais qualidade para o seu laboratório, para os resultados dos seus pacientes. Veja você que em alguns momentos acontecem problemas no equipamento do seu laboratório, ou você detecta um problema de controle, e você faz o controle uma vez por dia, digamos, e aí você teve um problema no controle, mas em que momento que esse problema aconteceu? Será que as minhas amostras anteriormente liberadas não foram impactadas? O meu equipamento deu problema 5 horas, mas será que 30 minutos atrás, 20 minutos, eu já não tive amostras impactadas, antes de o equipamento parar ou flagar esse problema aí pra gente? Então a análise retroativa de impacto vai trazer esse olhar, esse olhar retroativo, para garantir que você não liberou nenhuma amostra aí alterada, falsamente normal, falsamente elevada. Então eu espero que vocês gostem dessa aula, ela está super didática, traz planilha pronta para você implantar, traz uma revisão de alguns outros temas que a gente já viu durante o curso também. Eu espero que você aproveite e implante esse processo no seu laboratório. Bora para os slides. E aí, pessoal, como essa aula ela é bem grande, na verdade, é mais de 1 hora de aula, para não ficar tão cansativo, nós vamos dividir em 2 partes, tá bom? E vamos iniciar agora na parte 1. E falando hoje sobre esse processo que é tão importante e pouco conhecido, pouco usado nos laboratórios de análises clínicas, que é a análise de impacto retroativa ou análise retroativa de impacto, tá? Então, pessoal, o que é análise retroativa de impacto? É um processo, é um procedimento que me permite verificar se os resultados que foram liberados em um determinado momento, antes de um problema, sofreram impacto. Então, eu olho para trás, para resultados que já foram liberados, faço uma análise para saber se esses resultados sofreram algum impacto. Por quê? Porque em algum momento pode ter acontecido um problema, e quando você detectou aquele problema, já podem alguns resultados terem sido liberados com alguma interferência. Eles já podem ter sofrido impactos. E para isso que existe esse processo de análise de impacto retroativa. Professor William, quando é que a gente precisa fazer essa análise? Em quais situações? Em 2 situações. Primeira, quando eu tenho um problema no equipamento. Então, digamos que você está rodando ali sua rotina e às 4h30 da tarde o equipamento parou a rotina, apareceu um flag, uma mensagem, ou então você começou a perceber os resultados zerados ou sem dar leitura, algum problema. Beleza? Geralmente o que é que se faz? Corrige o problema, passa um controle e continua. Só que você entende que um pouco antes ali de ter parado, alguns resultados já podem ter sofrido impacto. Então essa é a primeira situação, quando a gente tem problema no equipamento. Problema que podem ter impactado na análise, E o segundo é quando eu tenho um problema no meu controle de qualidade. Exatamente, eu vou analisar ali meu controle de qualidade e aparecer um erro sistêmico, Um erro que pode, naquele momento que eu fiz, eu detectei, mas eu não sei em qual momento que o meu sistema analítico perdeu a estabilidade. Eu não sei em qual momento que o meu equipamento, ou a minha alíquota, ou a minha calibração, o meu reagente, ele realmente iniciou o problema, tá bom? Então vamos lá, que agora a gente vai explicar bem direitinho 1 a 1 e o que fazer, como analisar, tudo bem direitinho, mastigadinho para você que é aluno aqui do curso da WJ Quality. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais a primeira situação. Como é isso, professor? Quando eu tenho um problema no equipamento. Então imagine que você está na sua rotina e quando
5 horas da tarde, o seu equipamento, ele apareceu uma mensagem de erro e parou de liberar as amostras. Digamos que deu uma mensagem lá de problema de bomba, ou na aspiração, ou no reflectômetro, na leitura, mas ele parou. Beleza, 5 horas da tarde apareceu a mensagem. Tranquilo. Geralmente o que é que se faz? As pessoas chamam o técnico, a pessoa ali responsável por consertar o equipamento, a pessoa conserta, aí ele diz, pronto, já detectei o que era, foi um problema aqui de pressão, ou foi um problema no luminômetro, sei lá, um exemplo desse. E aí passa o controle para ver se realmente normalizou, segue com a rotina liberando. Só que você concorda que as amostras liberadas um pouco antes desse problema, tipo 4h40, 4h50, 4h30, elas podem ter sido impactadas antes de o equipamento parar? Exatamente. E são essas amostras que eu preciso analisar. Fazer as análises nessas amostras pouco antes de o problema ter sido sinalizado. Isso é análise retroativa de impacto quando eu tenho um problema no equipamento, tá? Nós vamos ver passo a passo como fazer isso. E a outra situação é quando eu tenho um problema no controle de qualidade. Para deixar mais fácil de entender, né? Eu vou mostrar para vocês aqui bem direitinho como eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, tá bom? Para ficar mais didático. Acredito que vocês que são alunos do curso, né, já viram aula de regras de Westcott, gráfico de Levy-James, já viram tudo isso, né? A especificação na qualidade que a gente vai ver, então eu não vou entrar muito nesse assunto para a aula não ficar muito comprida. Mas aqui é o primeiro dia, um exemplo de um ensaio que eu estou usando 2 níveis de controle por dia. Então no primeiro dia aqui, 2 níveis dentro, só relembrando, aqui é dentro da média esse espaço, e esse espaço até o nível 2 é ultrapassando um desvio padrão que eu posso ter quando eu uso média própria, né? Valor de referência próprio. Tranquilo, então até aqui está ok. No meu primeiro dia está ok, no meu segundo dia os 2 níveis estão ok, no meu terceiro também, no quarto também, no quinto também. Até aqui está ok, ou então está ok esse. Porém, no meu sexto dia, eu tenho um erro sistemático representado pela regra 22S, as regras de Westgard, que são 2 resultados consecutivos ultrapassando 2 desvios padrão do mesmo lado da média. Isso aqui, você concorda que é um problema. E provavelmente, se eu passar minhas amostras com esse problema, provavelmente elas vão estar aumentadas, os resultados aumentados. Só que geralmente a maioria dos laboratórios realizam análise do controle de qualidade uma vez ao dia. Então imagine, geralmente quando é hospital fazem 2 vezes ao dia, né? Um intervalo de 12 horas. Mas digamos que o seu faça a cada 24 horas. E aí você concorda, digamos que 7h30 da manhã você faz esses controles e ele apresentaram esse problema. Beleza. O que é que se faz na maioria dos laboratórios que não tem esse processo implantado de análise de impacto retroativo? Eles vão analisar o que foi, aí descobriram, não, foi um reagente que contaminou. Troca o reagente, recalibra, os resultados voltam para a média, voltam para o normal e ele continua a liberar a rotina normalmente, né? Só que você concorda que 7h30 da manhã foi o momento que eu detectei essa não conformidade, certo? Pronto, só que você concorda que eu não sei em qual momento foi que esse sistema analítico, que é o equipamento, que é todo o equipamento junto com o reagente, eu não sei em qual momento foi que aconteceu o problema, porque 7h30 do dia anterior eu tinha feito os controles. E eu tenho um intervalo de 24 horas aqui, que essa estabilidade se perdeu e eu não sei em que momento foi. É aí onde eu tenho que fazer análise retroativa de impacto. Quando eu tenho um problema na minha análise de controle, que ele representa um erro sistemático, que não é uma coisa aleatória, que eu só repito o controle e era ali que eu estou com problema, mas é algo que realmente pode ser sistemático, eu tenho que olhar para os resultados anteriores que foram liberados, porque eu não sei em qual momento, nesse intervalo de 24 horas, em qual momento que o meu sistema analítico, que é o meu equipamento, o meu reagente, eu não sei em qual momento houve o problema.
Então, pode ser que na tarde anterior, digamos que seu laboratório trabalhe até 6 da noite. Então, pode ser que os resultados de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 4 horas, 5, eles tenham sido impactados. Pode ser que esse problema aconteceu 1 da tarde, você fez o controle do dia 5 aqui, 7h30 da manhã. Rodou pela manhã, beleza, mas pode ser que 1 da tarde aconteceu uma contaminação, uma amostra contaminou um reagente, e os resultados de 1 da tarde até 6 foram comprometidos e impactados, né? Como é que eu descubro isso? Somente com o processo de análise retroativa de impacto. Se você não tem isso implantado no seu laboratório, o que é que vai acontecer? Você simplesmente vai recalibrar, trocar o reagente e vida que segue. E esses pacientes aqui que tiveram resultados liberados no dia anterior podem estar com resultados falsamente elevados e com a classe diagnóstica alterada. Um resultado que era normal pode ter saído como patológico, certo? Eu acredito que com essa explicação fica claro o que é análise retroativa de impacto e a importância de realizá-lo no seu laboratório. Então, como é que nós vamos realizar essa análise, tá? Nós vamos precisar fazer a separação de algumas amostras, né? No caso de 2 amostras. Quando for problema de equipamento, a gente vai selecionar 2 amostras, né, de ensaios diferentes. Digamos que você vai fazer, sei lá, no equipamento da bioquímica. Então você vai selecionar lá o problema foi no equipamento da bioquímica, seleciona uma de glicose e uma de cálcio, né, que foi liberada minutos antes do equipamento parar, de o problema ter ocorrido. Então supomos que o equipamento parou e foi liberado o flag, o problema foi 5 da tarde. O que você vai fazer? Você seleciona 2 amostras de 4h40, 4h45 que foram liberadas, que teve a conclusão, realmente chegou a ter o resultado, liberado minutos antes de ter ocorrido o problema. Separa essas 2 amostras, tá? Se for problema de controle, você vai passar os seus controles pela manhã, hoje pela manhã, e aí você viu uma regra de erro sistemático, 22S, 141S, né? Mas principalmente 22S ou 13S, que você repetiu, reanalisou, aí virou 22S, né? Enfim, é o erro sistemático. O que você vai fazer? Aqui você vai selecionar 2 amostras de paciente desse ensaio, né? Porque aí no caso o controle é específico para um ensaio. Supomos que a gente esteja falando aí, sei lá, da vitamina D, 25-hidroxi. Então, você vai pegar 2 amostras do dia anterior, de preferência ali liberada na metade da rotina para frente. À tarde, digamos que se funciona à noite, entendeu? 2 amostras ali da tarde ou da noite do exame de vitamina D. Essa é a primeira parte, é a separação. Aí ela é diferente, se for problema de equipamento, se for problema de controle. Você vai fazer o quê? Reanalisar as amostras. Está no congelador, professor. Pronto, descongela, espera entrar em temperatura ambiente, homogeneiza, faz tudo conforme a orientação do fabricante, né? Professor, está só refrigerado. Muito bem, só espera entrar em temperatura ambiente, homogeneiza para levar o equipamento para reanalisar as 2 amostras. O que você vai fazer aqui, pessoal, é fazer cada amostra uma triplicata. Então você vai pegar no equipamento lá a amostra de glicose que você selecionou e dosa ela 3 vezes seguida, faz uma triplicata, pega a amostra de cálcio e dosa ela 3 vezes seguida. Beleza. No caso do controle, aqui é o equipamento, né? Aí você vai calcular a média desses 3 resultados para cada amostra. Vai ter uma média para a triplicata da glicose, vai ter uma média para a triplicata do cálcio. Se for equipamento, se for controle, vai ter vão ter 2 médias, uma média para a amostra 1 da triplicata da vitamina D, outra média para a amostra 2 da triplicata da vitamina D, tá? Beleza. Mas como a gente está em problema de equipamento, o que é que você vai fazer? Calcular o erro total, né? O erro total ele vai ser praticamente a variação entre a média, né? Então você, no caso aqui, a média da glicose da triplicata e o resultado que foi liberado dessa amostra antes do problema acontecer. Lembra que eu disse que tem que ser uma amostra que teve resultado, né? Então, digamos que a gente vai ver aqui um exemplo, mas você pega o resultado que foi liberado ali antes do problema acontecer e calcula o erro total comparando com a média da triplicata quando você repetiu.
tá? E aí você vai comparar essa variação usando o erro total da especificação da qualidade analítica, né, definida. Temos uma aula aqui no curso só sobre especificações da qualidade analítica. Eu estou falando porque caso você você tenha visto essa aula no YouTube, talvez, ou em outro local, e não assistiu a aula de especificações da qualidade analítica, onde a gente vai ensinar sobre cálculo erro aleatório e erro sistemático e erro total, é importante para você entender que você assista, tá? Tem no curso aqui também, da WJ Quality. Beleza, aqui eu faço, pessoal. Aqui eu faço uma simulação, inclusive, do nosso e-book, que a gente tem um e-book de controle da qualidade laboratorial descomplicado. No site também tem ele lá em promoção, né? Eu também dou esse exemplo. Eu trouxe até para cá a imagem do e-book, né? Veja lá, eu vou calcular o erro total da diferença entre as médias. Aqui, ó, eu até peguei, foi cálcio e glicose, olha. E foi uma coincidência, que eu nem lembrava que eram essas, viu? Entre as médias e os resultados encontrados antes do problema. Então vamos ver aqui, ó. Eu coloquei, supomos que a amostra foi liberada 10.6 ali, 4h30 da tarde, antes de dar o problema no equipamento. O cálcio e a amostra de glicose 76.5, beleza. Aí você pegou essas amostras depois que o problema foi resolvido. Lembrando, essa triplicata é depois que o problema foi resolvido. Não adianta de nada você repetir com o problema, né? A máquina com o problema. Beleza. Aí você resolveu o problema, faz a triplicata. Tá aqui, ó. Os 3 resultados do cálcio total e você calcula a média. Tá aqui os 3 resultados da glicose e você calcula a média. Né? Aparentemente a gente vê que esse está bem parecido, o cálcio, mas a glicose nem tanto. Então vamos ver. Ó. Calculando o erro total, né? Aqui eu fiz só o quê? Eu vou colocar bem detalhadozinho, só para você entender como é que calcula o erro total. Professor, eu vou ter que fazer esse cálculo? Não, porque nós já vamos lidar. Se você é aluno do nosso curso, você já vai receber uma planilha que você vai só digitar os resultados, o erro total já vai sair calculadinho, bonito para você. Mas como a gente está no curso para você entender o cálculo, eu vou fazer aqui como é. Eu pego aqui a média não, o resultado liberado, menos a média da triplicata, vezes 100 dividido por a média da triplicata. Então eu vou ter um erro total de 1,24%. Tá? O que é que isso aqui está me dizendo? Que o meu resultado ele foi liberado antes do problema 1,24% mais alto do que o resultado da média. Então vendo isso aqui, né? Tranquilo. E aí, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na variação biológica, né? Eu já tenho aqui, mas eu vou mostrar a vocês, caso você não tenha assistido a aula de especificações da qualidade analítica. Suponha que você está usando a especificação da qualidade analítica da variação biológica. Você vai vir no site aqui que é atualizado. Você vai procurar lá cálcio, ó. Às vezes é em inglês, tá? Você bota em inglês aí aparece. E nós vamos procurar a especificação para o cálcio. No caso aqui, ó, a gente quer erro total. A desejável, você inicia pelo desejável. Posso ir para a mínima, professor? Pode, depende do que você vai definir, né? E aí você vai fazer isso com muito bom senso. A mínima aqui, ó, é um porcentagem bem baixa, bem controlado. Então não teria muito problema você ir para ela. Mas a gente inicia pelo valor desejável. Ó. Então, o que é que a especificação está me dizendo? Olha, o erro total para o teu cálcio desejável é até 2,3%. É isso que está dizendo. Aí eu volto aqui. Aqui eu já tinha colocado, mas só mostrando a vocês de onde eu tirei, né? E aí, pessoal, o que é que eu vejo aqui, ó? Vamos já para a conclusão. Mas eu já vejo que 1,24, o meu erro total é menor do que o erro permitido. Tranquilo, né? Tranquilo e calmo. Suave. Agora glicose, vamos ver como foi o cálculo. Do mesmo jeito, ó, eu pego aqui o resultado liberado menos a média da triplicata, depois que o problema foi consertado, né? Resolvido, vezes 100 dividido pela média. Então eu chego a um cálculo de erro total negativo, menos 12,8. Eita, professor, e esse sinal aí, o que é isso? Nada, professor, nada que mude o resultado. Ele só quer dizer o que, pessoal? Que
o meu resultado que eu liberei, a tendência dele é para baixo, é negativa. Perceba, lá no cálcio, ó, o meu resultado foi liberado mais alto do que a média. Então, ele ficou mais um resultado positivo. Aqui o meu resultado foi liberado mais baixo do que a média. Então, ele fica um sinal de 12. É só dizendo que a tendência é negativa, mas o valor é 12,8%. E aí, pessoal, o dado da especificação, o erro total da variação biológica, pelo menos, da glicose é 6,5%. Vamos dar um confere. É porque glucose em inglês, né? Aí ele traduz aqui. Vamos ver se ainda está atualizado. Pronto, 6,1. É porque ele atualizou aqui em janeiro de 2024. Erro desejável, 6,1. Nesse caso aqui, mesmo que eu fosse para o mínimo, o erro total desejável, limite, 9,2%, eu ainda tinha ultrapassado aqui com o que eu encontrei. Vamos para análise, se pode ou não, né, ter havido impacto. Se pode ou não ter havido impacto. Então veja só, pessoal. O erro total calculado do cálcio foi 1,24%. Foi inferior ao erro da especificação, 2,3%. Ou seja, não houve impacto para o cálcio. Né? O problema que aconteceu no equipamento não impactou nas amostras de cálcio. Tá? No resultado de cálcio. Agora, para a nossa tristeza do analista, né? O erro total calculado da glicose, que 12,8%, foi superior ao erro total da especificação. Exatamente. Pode ter havido impacto. Essa é a realidade. Né? E aí, pessoal, no caso aqui, esse processo que eu estou trazendo para vocês, que não tem escrito em canto nenhum, pessoal, eu estou trazendo isso uma coisa que eu criei, que eu aplico no laboratório também, tá? E que funciona. Veja só, como é que a gente define? Você está selecionando duas amostras. Se as duas amostras não houve impacto, elas estão inferiores ao erro total da especificação, beleza. Vida que segue, não houve impacto. Mas se pelo menos uma delas pode ter havido impacto, ou seja, está ultrapassando o erro total calculado, está ultrapassando o erro total da especificação, aí você entende que pode ter havido impacto, tá? Exatamente. Os resultados liberados antes do problema podem ter sofrido impacto. No caso aqui, mais especificamente para a glicose, né? Exatamente. E aí, você pode perguntar, tá bom, professor, mas e o que fazer quando pode ter havido impacto? Veja só. Depende muito do equipamento que você está usando, da quantidade de ensaios e tudo mais, né? É onde a gente vai para outra parte aqui. Mas veja só. Se você tem um equipamento de bioquímica, você vai ver lá resultados liberados. Você vai conversar com o técnico do seu equipamento, vai dizer, olha, esse problema aí ele pode ter impactado o que assim na última hora, talvez aí nos últimos 30 minutos, última hora, beleza. Então você faz o que? Você pega todos os ensaios que foram analisados na última hora que teve resultado. 10 ensaios, a bilirrubina, fosfatase, alcalina, TGO, TGP, teve também, sei lá, albumina, ácido úrico, beleza. Todos eles você precisa fazer essa triplicatazinha aí, pelo menos uma amostra, para saber se esse impacto foi só na glicose ou se também impactou um outro ensaio, tá? Beleza? Esse é o primeiro ponto. Beleza. E o que fazer quando pode ter havido impacto, professor? É isso que eu quero saber, que o senhor me diga. O que é que eu vou fazer quando pode ter havido impacto? Aí, pessoal, nós vamos mostrar para vocês de forma bem resumida, só que na parte 2 da nossa aula, para que não fique cansativo com planilha. É uma coisa super didática e que eu vou dar as planilhas para você usar. Você vai só digitar, nem tem muito o que pensar. A planilha vai calcular tudo para você. Então aproveita agora, vai ao banheiro, vai tomar um café, tomar uma água e já se prepara para voltar e assistir a parte 2 dessa aula.